Capítulo 4. Lídia tentou se concentrar na estrada enquanto levava a filha a um jogo. Já havia sobrevivido a 24 horas desde que soubera da morte de Paul Scott. A ressaca emocional depois do susto foi terrível. Durante todo o dia, ela se sentiu chorosa e exausta. Sua cabeça latejava cada vez que o coração batia. O café que tomou para acabar com a dor de cabeça a deixou inquieta. Odiava a sensação de estar embriagada e odiava ainda mais o fato de ter acordado naquela manhã pensando que uma carreira de cocaína a acalmaria. Ela não abriria mão de 17 anos e meio de sobriedade por aquele idiota. Seria capaz de se jogar de uma ponte antes de fazer algo tão imbecil. Mas isso não a impediu de se odiar por ter pensado em se drogar. E não a impediu de chorar como um bebê na noite anterior. Ela chorou nos braços de Rick por mais de 1 hora. Ele foi muito gentil com ela, acariciando seus cabelos e dizendo que ela tinha todo o direito de ficar chateada. Em vez de fazê-la falar ou de levá-la a uma reunião, ele decidiu colocar um disco de John Coltrane para tocar e fritou uns pedaços de frango. O frango estava bom. A companhia estava melhor. Eles começaram a debater qual era o melhor solo de Coltrane, Crescent ou Blue in Green, e bem no meio Day saiu do quarto e deu a Lídia o melhor presente que uma filha adolescente pode dar à mãe, concordou com ela. A cordialidade durou pouco. Day no momento estava encolhida no banco do passageiro da minivan no que Lídia acreditava ser sua postura de telefone, no carro. Os tênis descansavam no painel. Os cotovelos e os braços se apoiavam no assento como as patas de um canguru. Ela segurava o iPhone a 5 centímetros do nariz. O cinto de segurança provavelmente a decapitaria se ocorresse um acidente. KCT, digitaria D enquanto elas esperassem pela ambulância. Sem cansaço no S de carro. Lídia pensou em todas as vezes que sua mãe havia lhe dito para se sentar com a coluna ereta, não se curvar, segurar o livro longe do rosto, para passar hidratante, usar sutiã para dormir, sempre encolher a barriga e nunca pegar carona, e sentiu vontade de se bater por não seguir todos os conselhos idiotas que a mãe havia lhe dado. A chuva começou a bater no para-brisa. Lídia acionou os limpadores. A borracha das palhetas percorreu o vidro. Rick tinha lhe dito, na semana anterior, para passar na oficina e trocá-la. Disse que o tempo ia ficar ruim, e Lídia riu porque ninguém conseguia prever o tempo. O metal riscou o vidro quando a tira de borracha saiu voando. Por que não pediu ao Rick para trocar isso? Resmungou Day. Ele disse que estava muito ocupado. Day olhou-a de soslaio. Lídia ligou o rádio, que era seu modo de acabar com barulhos esquisitos do carro antes de namorar o mecânico. Remexeu-se no banco, tentando ficar confortável. O cinto de segurança pressionava sua barriga com insistência. Os pneus de gordura a faziam lembrar dos pacotes de biscoito. Naquela manhã, Rick havia sugerido que ela fosse a uma reunião. Lídia concordou e disse que era boa ideia, mas acabou indo ao Waffle House para comer. Disse a si mesma que não estava preparada para contar o que estava sentindo porque não teve tempo de processar a morte de Paul Scott. E então lembrou a si mesma que um de seus maiores talentos era ser muito, muito boa em negar. Manter o hábito de gastar $300 por dia com cocaína exigia um certo nível de auto-engano. E também havia a visão limitada de que ela não tinha culpa das consequências de seus atos. Os viciados sempre acham que a culpa é de outra pessoa. Para Lídia, durante um tempo, Paul Scott tinha sido o culpado. Seu ponto mais sensível. Seu mantra. Se Paul não tivesse feito o que fez, vinha antes de todas as desculpas. E então Day nasceu, e Lídia endireitou a vida e conheceu Rick, e Paul Scott foi empurrado para o fundo de suas lembranças, assim como ela havia empurrado todas as coisas ruins que aconteceram no período que ela chamou de os anos ruins. Como nas muitas vezes que ela se viu presa. Ou quando acordou com 2 caras estranhos em um motel de beira de estrada e se convenceu de que trocar sexo por drogas não era a mesma coisa que trocar por dinheiro. Na Waffle House naquela manhã, ela quase ignorou o telefonema de Rick. Está com vontade de cheirar? Perguntou ele. Não, disse ela,
porque o desejo já tinha sido atenuado por uma pilha de waffles. Estou com vontade de desenterrar o corpo de Paul e matá-lo de novo. Na última vez que Lydia viu Paul Scott, ela estava praticamente enlouquecendo de abstinência. Estavam dentro do miata idiota dele, que ele limpava todo o fim de semana com fraldas de pano e uma escova de dentes. Estava escuro, era quase meia-noite. No rádio, tocava Hall e Oates. Private Eyes. Paul cantava junto. Sua voz era péssima, mas naquele momento qualquer barulho a teria irritado. Ele parecia sentir o desconforto dela. Sorriu para Lydia. Inclinou-se para a frente e abaixou o volume. Então apoiou a mão no joelho dela. Mãe. Lydia olhou para a filha. Ela fingiu estar surpresa. Desculpa. Você é a Day? Não reconheci você sem um telefone na frente da cara. Day revirou os olhos. Você não vai ao meu jogo porque somos um lixo, não é? Não é porque ainda está brava por causa da autorização. Lydia se sentiu péssima ao ver que a filha podia estar pensando aquilo. Querida, tem tudo a ver com seu péssimo desempenho. É doloroso demais assistir. Está bem, se você acha mesmo. Certeza. Você é terrível. Pergunta respondida, disse Day. Mas, já que estamos sendo muito sinceras, tenho mais uma coisa para dizer. Lydia não conseguiria lidar com mais uma notícia ruim. Olhou a estrada, pensando, grávida, bomba em biologia, dívida em jogos, vício em metanfetamina, herpes genital. Não quero mais ser médica, disse ela. Lydia sentiu um certo desânimo. Os médicos ganhavam dinheiro. Tinham estabilidade. Tinham plano de previdência e seguro-saúde. Você não tem que decidir nada agora. Meio que preciso, sim, por causa da graduação. Day enfiou o telefone no bolso. Aquilo era sério. Não quero que você surte nem nada. Lydia começou a surtar. Pastora de ovelhas, fazendeira, atriz, dançarina de boate. Estava pensando em ser veterinária. Lydia começou a chorar. Jesus Cristo! Murmurou Day. Lydia olhou pela janela. Passará o dia todo controlando as lágrimas, mas dessa vez não estava triste. Meu pai era veterinário. Eu queria ser veterinária, mas... Ela se calou, porque era o que se fazia ao dizer à filha que uma prisão por porte de drogas impedia a pessoa de trabalhar em todos os estados. Estou orgulhosa, Day. Você será uma ótima veterinária. Você leva muito jeito com os animais. Obrigada. Day esperou Lydia assoar o nariz. Além disso, quando for para a faculdade, quero começar a usar meu nome verdadeiro. Lydia já esperava isso, mas ainda assim se sentiu triste. Day estava recomeçando. Queria um novo nome também. Ela disse. Usei o nome Pimenta até mudar de escola. Pimenta? Day riu. Ardida? Não. Meu pai disse que foi minha avó. Na primeira vez que ela cuidou de mim, ela disse, essa criança é uma pimenta. Lydia percebeu que isso exigia mais explicação, então acrescentou, eu era difícil quando criança. Uau, você mudou muito. Lydia cutucou suas costelas. Júlia começou a me chamar de pimenta. Sua irmã? Day baixou a cabeça. Sua voz estava um tanto apreensiva. Podemos falar sobre ela, sugeriu Lydia, forçando um sorriso, porque conversar sobre Júlia era sempre difícil. Você quer saber alguma coisa? Era claro que Day queria saber mais do que Lydia podia contar, mas perguntou. Você acha que vão encontrá-la? Não sei, querida. Faz muito tempo. Lydia apoiou a cabeça na mão. Não havia exame de DNA na época, nem noticiários 24 horas, nem internet. Uma das coisas que eles nunca encontraram foi o pager dela. O que é um pager? É meio que um aparelho para enviar mensagem de texto,
mas você tem que deixar um número de telefone. Parece bobo. Bem, talvez pareça bobo para alguém que pode ter um pequeno computador com acesso ao conhecimento do mundo todo. Você se parece com ela. Sabia? Júlia era bonita. Dei pareceu desconfiada. Tipo, muito bonita. Você também é muito bonita, querida. Sei lá. Dei pegou o telefone, terminando a conversa. E voltou à posição inicial. Lídia observou os limpadores de para-brisa lutarem contra a chuva. Estava chorando de novo, mas não os gritos humilhantes e cheios de soluço contra os quais lutara a manhã toda. Primeiro Paul Scott, e agora Júlia. Ao que parecia, aquele era o dia a ser tomado por velhas lembranças, embora ela admitisse nunca se esquecer de Júlia. 24 anos antes, Júlia Carroll era uma universitária de 19 anos na Universidade da Geórgia. Estudava jornalismo, porque em 1991 ainda existiam carreiras de jornalista. Júlia tinha ido a um bar com um grupo de amigos. Ninguém se lembra de ter visto um homem prestando atenção a ela mais do que os outros, mas certamente deve ter havido algum, pelo menos um, porque aquela noite no bar foi a última vez que alguém disse ter visto Júlia Carroll. E nunca mais. Não encontraram o corpo dela. Era por isso que Lídia havia criado uma filha que sabia trocar pneu em 3 minutos e que sabia que nunca, em hipótese alguma, deveria deixar um sequestrador levá-la a um lugar, porque Lídia havia sido testemunha do que pode acontecer com adolescentes que são criadas acreditando que a pior coisa que pode acontecer a elas é não ter par para o baile de formatura. Mãe, você não virou onde deveria ter virado. Lídia pisou no freio. Olhou no espelho retrovisor e deu a ré. Um carro desviou dela, apertando a buzina. Dei apertou a tela do telefone. Você vai acabar se matando num acidente de carro e eu vou ficar órfã. Lídia só podia culpar a si mesma por aquele tipo de hipérbole. Deu a volta na escola e estacionou numa vaga atrás da propriedade. Ao contrário do Valhalla, que era o complexo de esportes Westerly, o ginásio atrás da escola Booker T. Washington no centro da cidade era um prédio de tijolos aparentes dos anos 1920 que mais lembrava a fábrica Trianglischer Weisschsteiches. Lídia passou os olhos pelo estacionamento, porque era o que sempre fazia antes de destravar as portas. Vou pegar uma carona com Bela. Dei pegou a bolsa de ginástica do banco de trás. Até a noite. Preciso entrar. Dei pareceu aterrorizada com aquela ideia. Mãe, você disse. Preciso ir ao banheiro. Dei saiu do carro. Você mija o tempo todo. Obrigada por dizer isso. Entre as 32 horas de trabalho de parto e a aproximação da menopausa, Lídia tinha sorte por sua bexiga não estar pendurada entre os joelhos como as tetas de uma vaca. Ela se virou para pegar a bolsa no banco de trás. Lídia ficou ali, olhando para ter certeza de que Dei entraria no prédio. E então ouviu o clique da porta do passageiro sendo aberta. Por instinto, Lídia se virou com os punhos em rixe, gritando. Não. Lídia. Penélope Ward estava com os braços à frente da cabeça. Sou eu. Lídia se perguntou se era tarde demais para bater nela. Caramba, eu não quis assustar você, disse Penélope. Estou bem, mentiu Lídia. Ela precisava muito ir ao banheiro. Eu só vim deixar a Dei. Não posso conversar agora, tenho um velório para ir. Ah, não. De quem? Lídia não tinha pensado no que diria. Uma amiga. Uma velha professora. A professor Clavel. Ela estava falando demais. Só isso. Mais nada. Certo, mas olha só. Penélope ainda estava na frente da porta. Você se lembra de quando falei do Festival Internacional? Lídia engatou a ré. Mande a receita que quiser e eu. Ótimo. Mando antes das 3 da tarde hoje. Penélope era boa em determinar os próprios prazos. Mas, olhe, você ainda tem um contato da banda? Lídia pisou no acelerador. Lembrei muitas coisas quando você disse que cresceu em Athens.
Estudei na UGA. Lídia deveria ter adivinhado, pela blusa de lã em tons pastel e pela boca de chupar rola. Vi você se apresentar 1 zilhão de vezes. Lydie Anne Despons, não era? Deus, que época! O que aconteceu com aquelas meninas? Devem ter se casado e tido um monte de filhos, certo? É. Isso mesmo, se divorciaram 4 vezes e têm um cartão fidelidade do centro de saúde na carteira para fazer o 10º aborto de graça. Estamos velhas. E então, Penélope ainda bloqueava a porta. Você vai pedir a elas, não vai? A Dei adoraria ver a mãe no palco. Ah, ela ficaria super feliz. Manda um e-mail para falarmos sobre isso, tá? Lídia precisava sair dali mesmo que tivesse que arrancar a porta da minivan. Pisou no freio. Penélope caminhou ao lado dela. Preciso ir, Lídia fez um sinal para que ela saísse da frente. Preciso fechar a porta. Ela pisou no acelerador. Penélope enfim deu um passo atrás para que não fosse derrubada. Mal posso esperar para receber seu e-mail. Lídia pisou no acelerador com tanta força que a minivan quase decolou. Meu Deus, aquele era o dia de seu passado ser puxado das profundezas e amontoado como um monte de esterco a seus pés. Ela adoraria promover um encontro entre Penélope Ward e a banda. Elas a comeriam viva. Quase literalmente. Da última vez que as Pons se reuniu, 2 delas terminaram no hospital com várias marcas de mordidas. Aquela foi a causa da primeira prisão de Lídia? Com certeza, foi a primeira vez que seu pai a tirou da prisão. Sam Carroll estava aterrorizado e decepcionado. Claro, àquela altura da vida, poucas partes de seu coração não tinham sido despedaçadas. Fazia 5 anos que Julia desaparecera. 5 anos que o pai passava noites em claro. 5 anos de pesar. 5 anos enchendo a cabeça com coisas terríveis que poderiam ter sido feitas à sua filha mais velha. Papai. Lídia suspirou. Desejou que ele tivesse vivido o suficiente para vê-la se endireitar. Queria muito que ele tivesse conhecido Day. Ele teria adorado o senso de humor ácido dela. E talvez, se tivesse conhecido Day, se tivesse segurado a neta nos braços, seu coração pobre e despedaçado tivesse batido por mais alguns anos. Lídia parou num sinal vermelho. Havia um McDonald's à direita. Ela ainda precisava ir ao banheiro, mas sabia que se entrasse pediria o cardápio inteiro. Encarou a luz até o sinal abrir. Pisou no acelerador. Mais 15 minutos se passaram até ela entrar no Magnolia Hills Memorial Gardens. Ela tinha dito a Penélope Vardes que iria a um velório, mas mais parecia que estava indo a uma festa de aniversário. Sua festa de aniversário. A Lídia, que não tinha mais que se preocupar com Paul Scott, havia completado, oficialmente, 4 dias de vida. Deveria ter levado um chapéu. A chuva engrossou assim que Lídia saiu da van. Abriu a parte de trás, encontrou um guarda-chuva e o abriu. A barra do vestido pingava a água da chuva. Ela observou o cemitério, que mais parecia um jardim com tantas magnólias, exatamente como os comerciais anunciavam. Ela tirou uma folha de papel da bolsa. Lídia adorava a internet. Podia procurar a casa das mães no Google Earth, pesquisar quanto tinham pagado pelas roupas de marca idiotas e, mais importante para a tarefa daquele dia, podia imprimir um mapa que levasse ao túmulo de Paul Scott. A caminhada foi mais longa do que Lídia previra, e claro que a chuva piorava conforme ela se afastava da van. Após 10 minutos seguindo que acabou se mostrando um mapa errado, Lídia percebeu que estava perdida. Pegou o telefone e jogou a informação no Google de novo. Então, tentou obter um mapa de sua localização. O ponto azul piscando indicava que ela precisava ir para o norte. Lídia se virou para o norte. Caminhou alguns metros e o ponto azul indicou que ela precisava ir para o sul. Minha nossa, murmurou Lídia, mas então viu uma lápide 2 fileiras à frente. Scott. Paul havia passado a infância perto de Athens, mas a família de seu pai era de Atlanta. Seus pais tinham sido enterrados ao lado dos Scott de várias gerações passadas. Certa vez,
ele disse a Lídia que os Scott tinham lutado dos dois lados da guerra civil. Então, sua duplicidade era de família. O túmulo de Paul tinha um marcador pequeno, que mais parecia uma estaca de se colocar numa horta. Ervilhas. Repolho. Imbecil. Sádico. Lídia acreditava que a lápide tinha sido encomendada. Algo grande e chamativo feito do mais fino mármore e em formato fálico porque o fato de o cara estar morto não o fazia deixar de ser um escroto. Na noite anterior, enquanto assistia à TV com Rick, ela se distraiu e começou a se imaginar ao lado do túmulo de Paul. Não esperava a chuva, então. Em sua mente, o sol brilhava feliz no céu e pássaros pousavam em seu ombro. Da mesma maneira, nunca tinha pensado que a terra recém-escavada da Geórgia seria coberta por grama sintética. A grama falsa era o tipo de coisa que se via num campo improvisado ou no jardim de um hotel barato. Paul teria detestado, e por isso um sorriso não sumia do rosto dela. Certo, disse Lídia, porque não tinha ido ali para sorrir. Respirou fundo e soltou o ar devagar. Levou a mão ao peito para acalmar o coração. E começou. Você estava enganado, disse ela a Paul, porque ele fora um pedante idiota que acreditava estar certo em relação a tudo. Você disse que eu já estaria morta hoje. Disse que eu não valia nada. Disse que ninguém acreditaria em mim porque eu não era importante. Lídia olhou para o céu escuro. Gotas de chuva batiam insistentemente no guarda-chuva. E acreditei em você por muitos anos porque eu achava que tinha feito algo errado. Achava, ela repetiu baixo, porque sabia que ninguém poderia puni-la com tanta severidade quanto ela se punia. Não menti. Não inventei. Mas me deixei pensar que você fez aquilo porque pedi. Que tinha dado os sinais errados. Que você só me atacou porque pensou que eu queria. Lídia secou as lágrimas. Nunca em sua vida ela havia desejado as investidas de Paul, e, então, enfim me dei conta de que o que você fez não foi minha culpa. Que você era só um desgraçado frio e psicótico, e encontrou o modo perfeito de me afastar da minha própria família. Ela secou o nariz com as costas da mão. E quer saber? Foda-se, Paul, fodam-se, você e seu miata idiota, seu diploma e o dinheiro coberto de sangue do acidente de seus pais, e veja quem está de pé aqui agora, cuzão. Veja quem foi enterrado como um porco e veja quem está dançando na sua cova. Lídia estava quase sem fôlego. Seu coração batia acelerado no peito. Sentia-se oca, mas não pelo desabafo. Deveria haver alguma outra coisa. Por muitos anos, ela havia sonhado em confrontar Paul, em derrubá-lo, em atingi-lo com socos e chutes e apunhalá-lo com uma faca enferrujada. Palavras não bastavam. Deveria haver algo mais do que só gritar para o túmulo dele. Ela olhou para o cemitério, como se uma ideia fosse lhe ocorrer de repente. A chuva caía tão forte que o ar estava tomado por uma névoa branca. O chão estava ensopado. Lídia soltou o guarda-chuva. O chão poderia estar mais molhado. Sua bexiga ainda estava cheia. Nada lhe daria mais prazer do que urinar no túmulo de Paul. Ela afastou o tapete verde. Levantou o vestido e se abaixou para baixar a calcinha. E parou, porque não estava sozinha. Lídia viu os sapatos primeiro. Louboutins pretos, de aproximadamente $5.000. Meia fina, mas quem ainda usava meia calça? Vestido preto, provavelmente Armani ou Gautier, de pelo menos mais 6.000. Não havia anéis nos dedos elegantes da mulher nem uma pulseira de bom gosto no pulso fino. Ela mantinha a coluna ereta e a postura muito correta, o que mostrava a Lídia que as repreensões de Ellen tinham sido seguidas por pelo menos uma de suas filhas. Bem. Claire cruzou os braços na altura da cintura. Que situação! Pois é. Lídia não via a irmã mais nova havia 18 anos, mas nunca imaginaria que Claire se transformaria numa mãe. Toma. Claire abriu a bolsa Clutch Prada de $2.000 e pegou um monte de lenços de papel e jogou-os na direção de Lídia. Não havia uma maneira graciosa de fazer aquilo. A calcinha de Lídia estava na altura dos joelhos. Você pode se virar? Perguntou.
Claro. Onde estão meus modos? Claire se virou. O vestido preto tinha sido feito sob medida. As omoplatas se destacavam. Os braços eram finos e firmes. Ela deveria fazer Cooper com o personal toda manhã e jogar tênis toda tarde, então tomava banho de colônia ordenhada de um unicórnio mágico antes da chegada do marido toda noite. Não que Paul Scott fosse voltar para casa. Lydia levantou a calcinha quando ficou de pé. Assoou o nariz no lenço e o jogou na cova de Paul, ajeitou a grama sintética com o pé como faz um gato numa caixa de areia. Foi divertido. Lydia pegou o guarda-chuva para ir embora. Não vamos repetir esse encontro nunca mais. Claire se virou. Não ouse fugir. Fugir? A palavra foi como um fósforo riscado num palheiro. Você acha que estou fugindo de você? Literalmente impedi você de urinar no túmulo de meu marido. Lydia não usaria mais o sentido figurado no que dissesse. Fique feliz por eu não ter cagado. Meu Deus, você é nojenta. E você é uma vaca idiota. Lydia se virou e caminhou em direção à van. Não vá embora. Lydia passou entre as sepulturas porque sabia que os saltos de Claire afundariam na grama molhada. Volte aqui. Claire estava atrás dela. Havia tirado os sapatos. Lydia. Que inferno, pare. O que foi? Lydia se virou tão depressa que o guarda-chuva bateu na cabeça de Claire. O que você quer de mim, Claire? Você fez sua escolha, você e a mamãe. Não pode esperar que eu perdoe você agora que ele morreu. Isso não muda nada. Me perdoar? Claire estava tão revoltada que sua voz chegou a falhar. Você acha que eu preciso de perdão? Eu falei que seu marido tentou me estuprar e sua reação foi dizer que eu precisava sair da porra da sua casa antes que você chamasse a polícia. A mamãe também não acreditou em você. A mamãe também não acreditou em você, imitou a Lydia. A mamãe achava que você ainda era virgem na 8ª série. Você não sabe porra nenhuma sobre mim. Sei que você escolheu um cara com quem estava transando há 2 segundos e abandonou sua própria irmã. Isso foi antes ou depois de você ter roubado todo o dinheiro da minha carteira? Ou o que estava embaixo do meu colchão? Ou minha caixa de joias? Ou de ter mentido sobre ter pegado meu carro emprestado? Ou de ter dito que não penhorou o estetoscópio do papai, sendo que a mamãe recebeu um telefonema da loja de penhores porque reconheceram o nome dele? Claire secou dos olhos as gotas de chuva. Sei que foi antes de você roubar meu cartão de crédito e fazer uma dívida de 13 mil. Como foi a viagem a Amsterdã, Lydia? Curtiu todos os cafés? Curti, sim. Lydia ainda tinha o souvenir de casinha de canal que a aeromoça da KLM havia lhe dado na primeira classe. Como você se sentiu por ter dado as costas à última irmã que tinha sobrado? Claire contraiu os lábios. Seus olhos brilharam de ódio. Meu Deus, você fica igualzinha à mamãe quando faz isso. Cale a boca. Que maduro. Lydia percebia a imaturidade na própria voz. Que idiota. Estamos tendo a mesma briga que tivemos 18 anos atrás, mas desta vez estamos tomando chuva. Claire olhou para o chão. Pela primeira vez, parecia não saber o que fazer. Você mentia para mim o tempo todo sobre tudo. Você acha que eu mentiria a respeito daquilo? Você estava muito drogada quando ele levou você para casa. Foi isso que o Paul disse a você? Porque ele me buscou na cadeia. Normalmente, ninguém se droga na cadeia. É meio proibido. Já estive presa, Lydia. Quem quer ficar doidão encontra uma maneira. Lydia riu. Ah, claro, sua irmã mais nova e toda certinha já tinha estado na cadeia. Ele nem sentia atração por você, disse Claire. Lydia observou o rosto dela. Era uma linha de raciocínio antiga, mas ela dizia com menos convicção. Você duvida dele. Não duvido, não. Claire afastou os cabelos molhados do rosto. Você só está ouvindo o que quer ouvir. Como sempre.
Claire estava mentindo. Lídia sentia isso no fundo da alma. Ela estava ali, ensopada de chuva, e mentindo. O Paul machucou você? É por isso que está agindo assim? Você não conseguiu admitir enquanto ele estava vivo, mas agora. Ele não me machucou. Era um bom marido. Um bom homem. Cuidava de mim. Fazia com que eu me sentisse segura. Ele me amava. Lídia não respondeu. Sol deixou o silêncio crescer. Ainda não acreditava na irmã. Claire era tão fácil de entender quanto na infância. Havia alguma coisa perturbando sua paz, e isso claramente tinha a ver com Paul. Suas sobrancelhas estavam erguidas de um jeito esquisito, do mesmo jeito que ele fazia quando estava triste. Elas não se falavam havia quase 2 décadas, mas Lídia sabia que confrontar Claire sempre levava a irmã a se entregar ainda mais. Tentou mudar de assunto. Está acompanhando esse caso de Anna Kilpatrick? Claire rosnou, como se a resposta fosse óbvia. Claro que sim. A mamãe também. A mamãe? Lídia ficou surpresa de verdade. Ela disse isso? Não, mas eu sei que ela está acompanhando. Claire respirou fundo e soltou o ar. Olhou para o céu. A chuva tinha passado. Ela tem coração, Lídia. Lidou com as coisas do jeito dela. O papai também lidou com as coisas do jeito dele. Lídia estava ocupada fechando o guarda-chuva. A estampa era branca com cachorros de várias raças pulando em círculos. O pai teve um guarda-chuva parecido quando ainda lecionava no curso de veterinária na UGA. Claire disse. Tenho a idade da mamãe agora. Lídia olhou para a irmã. 38. A mesma idade que a mãe tinha quando Júlia desapareceu. E Júlia teria 43. Todos os anos, Lídia marcava o aniversário de Júlia. E o de Helen. E o de Claire. E o dia em que Júlia havia desaparecido. Claire soltou o ar de novo. Lídia lutou contra a vontade de fazer a mesma coisa. Paul não tinha levado só Claire embora tantos anos antes. Ele havia tirado delas também a ligação que permite que alguém olhe nos olhos de outra pessoa e saiba exatamente o que ela está sentindo. Você teve filhos? Perguntou Claire. Não, mentiu Lídia. Você? Paul queria, mas eu tinha medo de. Ela não precisou dizer o que temia. Se planejamento familiar fosse algo que Lídia soubesse fazer aos 20 e poucos anos, de jeito nenhum teria tido Day. Ter visto a perda de um filho destruir o casamento dos pais, não só o casamento, mas eles próprios, tinha sido aviso suficiente. A avó Jeanne está com demência, contou Claire. Ela esqueceu como ser má. Você se lembra do que ela me disse no velório do papai? Claire balançou a cabeça, negando. Você está gorda de novo. Acho que isso quer dizer que não está usando drogas. Claire observou a forma física de Lídia, sem fazer a pergunta óbvia. Estou limpa há 17 anos e meio. Que bom, disse, com a voz embargada. Ela estava chorando. Lídia percebeu, de repente, que apesar da roupa de grife, sua irmã parecia péssima. Ela claramente havia dormido com aquele vestido. Tinha um corte no rosto. Havia um hematoma embaixo da orelha. O nariz estava vermelho. A chuva a havia deixado ensopada. Ela tremia por causa do frio. Claire. Preciso ir, Claire começou a caminhar em direção ao carro. Cui disse, Pimenta. Ela saiu antes que Lídia pensasse no motivo para ela não ir.